Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso e também criamos o canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou comentar sobre substrato para plantas em vaso, mas com relação à esterilização do substrato. Preciso mesmo esterilizar o substrato? Eu já postei vários vídeos sobre esse item, mas muitas pessoas ainda entrando no canal e muitas pessoas em dúvida sobre a esterilização. Eu sei que eu devo ser um dos poucos a falar sobre a esterilização de substrato, ok? Mas eu vou deixar nesse vídeo aqui sobre as vantagens das necessidades da esterilização do substrato, ok? Muitos no começo da minha carreira me falavam que eu era doido em falar sobre isso, é um processo, entre aspas, caro, muito trabalhoso, mas infelizmente a gente fala sobre isso porque eu mesmo cheguei a ter perdas, tá, de plantas porque eu usei substrato comercial e perdi plantas caríssimas, tá? Plantas importadas aí do exterior e acabei perdendo justamente por causa de substrato. Por isso que desde essa época eu tenho utilizado o sistema de esterilização de substrato. Esse tema é antigo, tá? E muitas pessoas acabam perdendo plantas por causa de falta desse cuidado, tá? Principalmente aí alguns produtores, né? Alguns produtores já estão vacinados, mas esse problema dia a dia acontece, tá? Com pessoas que entram, né? Nesse mundo do cultivo de plantas. Então vamos lá, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso, né? O substrato, né? Elas na verdade são fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. Nós estamos num processo ainda de formatação de substratos, ok? Então, e a parte da esterilização propriamente dita, ela não é tão fiscalizado, tá? Então, infelizmente, pode ocorrer, né? Entre aspas, materiais sendo vendidos sem a mínima condições, tá? Então, infelizmente, esses materiais, né, vendidos como terra vegetal, né, e muitos outros, né, que não tem a devida fiscalização do Ministério da Agricultura, pode sim ter problemas, principalmente aí de contaminações, tá? Eu não digo nem tanto a contaminações, tá, de sementes de plantas daninhas, mas pode ter contaminações de outros tipos de problemas que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Professor, mas existem substratos esterilizados no mercado? Sim, existe, tá? Eu vou citar 3 aqui, que é o mais conhecido de todos, né, tá? Que é a vermiculita, tá? Esse material é muito utilizado, principalmente na fase de enraizamento de estacas, né? Por muitos produtores profissionais, elas são esterilizados, né? Juntamente com a perlita, né? São dois materiais, né? 2 substratos, digamos assim, que são, na verdade, produzidos a altas temperaturas e com isso elas são esterilizadas, vocês estão entendendo? Tá?
E o terceiro que eu vou citar aqui, que é muito comum também, principalmente no sul do país, né? Mato Grosso também, tá? Que é a casca de arroz carbonizada, porque no momento da torrefação da casca, ok? A temperatura atingida por esse sistema é muito maior do que 100 graus Celsius, então nesse processamento elas são estéreis. E vou colocar mais uma, né, que é a fibra de coco tratada. Uma empresa que trabalha com a fibra de coco, e na sua formatação existe a pasteurização, ok? E pasteurização a gente sabe que é vapor de águas pelo menos a 100 graus centígrados. Então existe na verdade uma esterilização, né? Tá? Por esse sistema de pasteurização, ok? Desse substrato também. Então são os exemplos de substratos que a gente tem no mercado e elas são, na verdade, digamos assim, isentos de grande parte aí de problemas que a gente vai citar agora. Então, quais são os processos, né? E por que devo esterilizar os substratos, né? Na verdade, o substrato, até pouco tempo atrás, né, se utilizava a parte da terra, né, terra do campo mesmo, para fazer uma parte do substrato, ok? E esse material, esse solo, né, que agronomicamente a gente fala em solo e não na terra, vinham muitos brindes, né? Esses brindes não muito bem-vindos, tá? Uma que todo mundo sabe é sementes de matos, né? Semente de plantas daninhas, como é o caso da tiririca, né? E outras plantas mais, né? Que são na verdade indesejados, né? Como no substrato, ok? Para cultivo de alguma planta do nosso interesse, né? Então eu já vi vários produtores com mais mato do que a planta, tá? Do interesse econômico dele. Então tem que ser esterilizados, né? E não é só isso, né? Pode vir também pragas de solos, como é o caso do nematóide, como é o caso, tá, de cochonilha de raiz, tá? E diversas outras pragas, né? E por fim, fungos e bactérias que podem exterminar com as suas plantas, ok? Então, são esses, na verdade, esses grupos, né, de convidado indesejado, digamos assim, que a gente tem que tentar eliminar do substrato, porque senão você pode sim perder as suas plantas. Por isso que eu sempre comento aqui no canal, tá, a necessidade de esterilizar esse material. Professor, e como é que a gente vai esterilizar, né? A gente tem que utilizar um sistema moderno, a gente tem que utilizar um sistema caríssimo para isso? Não, você não precisa utilizar sistemas caros, né? Dependendo da quantidade de substrato que vocês forem esterilizar, vocês podem fazer por um sistema simples e muito barato, tá? Aqui eu vou falar de dois processos, né? Tá? Muito simples, tá certo? De vocês esterilizarem o substrato, sem utilizar químicas, né? Utilizar materiais como autoclave, não há necessidade para isso, tá certo? Então, eu vou falar aqui, por exemplo, da esterilização por vapor de água, tá? Vocês podem usar aquelas panelas cuscuzeiras, né? Em que você coloca água na panela de baixo, tá? Quando o vapor for sendo produzido, ela vai passar por uma outra panela que fica em conjunto com os buraquinhos embaixo, tá? E o vapor passando, o vapor vai estar a 100 graus centígrados, ela vai estar esterilizando o seu substrato, ok? Isso em pequena escala você pode fazer, por exemplo, tá, com a panela. Numa escala um pouco maior, você pode adaptar esses tambor, né, de 200 litros, né, esses tambores de ferro, ok? E você fazer a parte de baixo como um fogão, né, tá? E a parte de cima, tá certo? Você faz o furo, né, no fundo do tambor para que o vapor esterilize o seu substrato, né? Nesse sistema é interessante que você deixar de 15 a 30 minutos, tá?
Aí, quando o vapor começar a sair na superfície do seu substrato, deixe entre 15 e 30 minutos, o seu substrato vai estar esterilizado. E a segunda metodologia, né, é a solarização, tá certo? A solarização você pode fazer isso desde da garrafa PET, né? Pode fazer até inclusive em vidros, né? Eu já vi pessoas fazendo em vidros aqueles de extrato de tomate, né? Suco de tomate, ok? Coloca o seu substrato, fecha, tá? E deixa no sol durante 35, 40 dias, tá certo? Aqui no interior do Ceará, a gente deixa 15 dias, já é mais do que suficiente, tá? Esteriliza tudo, até semente de tiririca, tá certo? E em grandes quantidades, né? Por exemplo, produtores, né? Quem já tem uma quantidade maior, você pode fazer isso tanto em saco plástico transparente, tá? Mas que tenha uma espessura um pouquinho mais grossa, tá certo? Ou filme agrícola, né? Normalmente o que o pessoal utiliza como estrutura. Quando elas rasgam, em vez do pessoal jogar, eles utilizam esse material, o filme plástico, para a esterilização do substrato, ok? Deixa também de 35, 40 dias, tá? Que é mais do que suficiente. O substrato que você for colocar aí dentro, tá? Se você deixar levemente umedecido, vai ser melhor, o resultado é melhor, ok? Todos esses processos eu já citei, já coloquei aqui vídeos, eu vou deixar aqui no izinho, é só vocês clicarem, tá? E assistir esses vídeos, né? Que eu falo detalhadamente dessas esterilizações. Muita gente tem assistido esses vídeos e tem me agradecido por eu ter colocado essas metodologias, né? São metodologias técnicas reconhecidas já cientificamente, ok? E eu utilizo inclusive para trabalhos científicos aqui, tá? Então, você pode fazer em pequena escala, ok? Como eu já sempre falo nas palestras que eu dei no Brasil todo, tá certo? E muitos produtores seguem toda essa metodologia, ok? Então, eu vou deixar alguns outros vídeos aqui também, se vocês puderem clicar e assistir, seria bem interessante. É uma conversa aqui um pouco mais técnica, tá certo? Mas se vocês que começaram a trabalhar com plantas, que vocês começaram a cultivar as plantas, vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá? Muita gente acaba colocando terra vegetal por cima das plantas, vem aquele mato, vem praga, vem todos aqueles brindes. Então não faça isso, tá? Faça primeiro a esterilização desses materiais que vocês adquiriram e vocês não vão ter muitos problemas. Problemas sempre vai ter, mas vocês não vão ter os problemas mais graves, tá certo? Vocês que estão chegando no canal, inscreva-se aqui no canal, clique no joinha, tá certo? E enviem as suas dúvidas, né? As suas perguntas e sugestões, tá certo? Isso ajuda muito a continuidade desse trabalho, tá certo? Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Tá? Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível. Como em todo vídeo, a gente dedica o vídeo para uma entidade assistencial. Hoje eu estou dedicando para a Casa Lar Amigo de Jesus. Essa entidade acolhe crianças com câncer, tratamento de câncer, tá? E precisa muito da sua ajuda, ok? Então, se vocês puderem doar qualquer coisa, tá certo? Eu vou deixar aqui no slide. Vocês podem entrar em contato com eles, tá certo? Roupas velhas, limpas, alimentos não perecíveis, brinquedos, tudo isso, tá? Ajuda muito essa criançada, tá certo? Conto com vocês para essa entidade. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil, todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento,
dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.